Vamos trazer hoje uma reflexão, é mais um ensino, tá? Hoje eu tô zen, hoje estou tranquilo, sossegado, né? Mas ensino faz parte da nossa vida, tá bom? A temática desse mês, do mês de agosto, é personalidade em transformação. E já diz tudo, né? A personalidade, ela fala da qualidade, da condição do ser de uma pessoa. O que você é, da sua natureza, não é? E em transformação, por quê? Nós estamos num processo de santificação. Nascemos de novo, da água e do Espírito, e estamos numa jornada de santificação, que tem o objetivo de alinhar a nossa vida, principalmente a nossa alma, ok? E isso fala da minha identidade em Cristo, quem eu sou em Cristo, o que a Bíblia diz a meu respeito. Entende? A nossa visão, ela vem do céu, porque senão complica, né, o nosso entendimento. E o Espírito me trouxe uma passagem hoje, não fazia parte do escopo do trabalho, mas ele trouxe, Marcos 8, 27 e 29. Quem eu sou para você? O que você acha que eu sou para você? Jesus está fazendo essa pergunta para mim e para você. E a conclusão é a seguinte: você tem o quanto você enxerga. Você tem o quanto você enxerga. Então Deus tem que trabalhar a minha visão. Não posso ter uma visão medíocre de Cristo, porque eu vou ter essa mediocridade que controla, que governa a minha visão. Por isso que nós precisamos de transformação para ampliar o ângulo da nossa visão. Não é? Não é uma questão de ser uma galinha, mas de ser uma águia. Galinha tem mania de olhar para baixo. E fica ciscando e rodeando e olhando para baixo. A águia não, a águia tem outra postura. Aleluia! Aleluia. Ela vai para cima e olha de cima lá. Ok? E nós já estamos em cima, se você não sabe, nós já estamos em cima, assentados com Cristo nas regiões celestiais. É essa a nossa condição, é essa a nossa posição. É de lá que nós enxergamos as coisas. Que diferença, né? Só o Espírito Santo para fazer isso na nossa vida. Então, toda a reflexão que nós vamos trazer hoje aqui tem a ver com visão. A visão que Deus tem de nós, o que Ele tem para nós, como Ele nos enxerga, porque é assim que eu tenho que enxergar também. Primeiro slide, é uma coleção enorme de slides, eu vou correr para a gente fechar o nosso tempo, tá bom? Olha lá, 10 e 20, o meu reloginho está aqui, ó. O próximo slide, eu mudei o título, viu, pastora? Por quê? A palavra renovar é a que aparece na Bíblia, tá bom? Mas nós vamos desenvolver o nosso argumento, porque na verdade empodere a sua capacidade emocional. Na verdade é através da nossa renovação nós ganhamos poder. O poder que procede do trono, o poder que vem de Cristo pela habitação do Espírito Santo. Amém? Porque nós vamos fazer um contraponto com a psicologia, aquilo que vem do humanismo, das ciências humanas, tá bom? Esse pastor aqui sempre vai dar um chutinho na canela, porque precisa, tá bom? E eu dei muita risada ontem, porque essa semana inteira trabalhando esse tema, o Espírito Santo vem chutando a minha canela direto. Eu falo, mas que glória, que coisa abençoada, né? Porque a mentira, a falsidade na minha vida, a ignorância na minha vida não me ajuda, ajuda o inferno. Ok? Vamos ver esse, aí ó,
Olha aí que coisa, essa imagem triste, né? Olha bem, o pior cego é aquele que não quer ver. Tem a ver com a vontade, com arrependimento, com quebrantamento diante de Deus. Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Meu Deus, que tristeza! Não é? E a palavra renovação, foi Paulo quem criou essa palavra, você sabia? Porque ela não aparece no grego. Mas Paulo criou esse termo, anakainosis, não sei se a pronúncia está correta no grego, mas é o desafio do processo da santificação na vida daquele que nasceu de novo. O trabalho de Deus na nossa vida ainda não acabou. Está só começando. Outro. Aí nós temos novamente esse confronto para crescer. Ninguém cresce sem confronto, porque a mentira não ajuda ninguém. Nada podeis contra a verdade que procede de Deus. É isso que a palavra diz. E quando a mentira é confrontada na minha vida, Deus está dizendo: saia do espírito do mundo e venha para a minha família. É a não conformação com esse padrão que vem do mundo, influenciado por demônios. E Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não produz fruto. Ele estava falando da sua missão, glória a Deus, mas eu pego a analogia e trago para a vida do crente. Se eu não morrer para mim mesmo, tomar a minha cruz, eu não tenho como seguir a Cristo. Amém? Mais de ti e menos de mim. Quem é que tem que morrer? Eu. O Ney, o velho Ney. O velho Ney tem que morrer, vai morrendo a cada dia. E o novo Ney tem que crescer, tem que transbordar. Essa é a visão do céu para mim. Que ele cresça e que eu diminua. Está lá em João, o profeta João Batista falando a respeito do Senhor Jesus. Quando eu falo que eu tenho que diminuir, aí é que eu cresço. Há um segredo espiritual nisso, é quando eu morro para mim mesmo, é quando eu diminuo para as minhas preferências e interesses. Aí é que eu descubro a minha verdadeira identidade em Cristo. Olha, é a vida eterna em mim. Amém? Próximo. Renovar, que aí é o verbo. Renovação, Paulo criou esse termo, tá? Renovar. Aí eu tenho que entender o processo da santificação de Deus na minha vida, trabalhando a minha alma, o meu coração, porque Jesus disse: do coração procedem. E coração pode ser tanto para o espírito quanto para a alma. Tá bom? Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, perseveramos. Pelo contrário, mesmo que nosso ser exterior se desgaste pelas lutas da vida, o nosso ser interior, o nosso coração se renova a cada dia. Não é a idade cronológica, é o crescimento espiritual. É isso que interessa, é isso que importa, ok? E aí vocês podem ver aí as passagens bíblicas. Então o termo renovar
significa para cima, completando um processo. Santificação é um processo e nos leva para cima, aonde está assentado o nosso Senhor. E Paulo fala disso, da nossa maturidade, do nosso crescimento, da nossa semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Caráter, o nosso ser identificado completamente com a plenitude que está em Cristo. Ok? É o nosso homem. Deus trabalhando o nosso crescimento a cada dia. Quem não cresce está doente. Quem não cresce está doente, terrivelmente doente. Porque a estatura do varão perfeito é Cristo. Ele é o alvo, é a meta, é o objetivo da nossa vida. Ok? E isso fala de transformação e da nossa semelhança com Cristo. Eu não vejo o dia que eu vou acabar com esse negócio aqui, viu, pastor? Tá chegando a hora. O notebook faz muito mais. Outro slide. Quando a gente fala de renovação, anacainoses, então nós estamos falando de revestir-se da nova natureza que está em Cristo, a vida eterna, a plenitude da vida abundante. Ok? E o interessante é que lá em Efésios, Paulo fala das boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O caminho da santidade já foi estabelecido, é Cristo, e eu tenho que andar como Cristo andou. Não é na minha força, na minha disciplina, mas é a graça de Deus trabalhando na minha vida. Ok? Nós precisamos entender essas coisas, para a gente não ser enganado pelo diabo. Não minta uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, nasceu de novo, com as suas práticas pecaminosas que desobedecem a Deus, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. A imagem de Cristo. O primogênito da nova criação. O primogênito da nova criação. Nós já estamos na nova aliança, gente. Nós já estamos na nova aliança. Israel ainda vai entrar nesse negócio, mas nós já estamos. Aleluia! Essa convicção tem que estar firme dentro de você. Portanto, meus irmãos, um versículo conhecido: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam, é uma atitude, completamente a Deus como um sacrifício vivo. Vivo, porque você vai ter que morrer para si mesmo, ok? Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Adoradores que adoram em verdade e em espírito. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer, cultuar, celebrar ao Deus Todo-Poderoso. E não sede conformados com este mundo. O padrão não é o mundo, não é a história do homem. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando a gente fala de vosso entendimento, fala da nossa estrutura toda sendo renovada, espírito, alma e corpo, porque é uma coisa só, ok? Porque está tudo linkado, tudo relacionado. Para que, com o seguinte propósito, com o seguinte objetivo, para que você seja feliz. Caiu a ficha aí ou não? Caiu a ficha ou eu vou ter que mexer aqui na estrutura do prédio? Se você não é transformado por dentro, você nunca vai conhecer o seu Deus na plenitude. Tem gente que quer o poder de Deus, milagre, mas ele não quer o Deus da vida eterna.
A equação aí está errada. Primeiro eu quero Deus na minha vida. Experimentar os milagres de Deus vai ser condição normal no meu cristianismo. Porque Deus é quem rompe cadeias, Deus é quem abre caminhos no deserto, Deus é quem rompe fortalezas. Mas isso na vida daquele que crê, daquele que é um verdadeiro adorador. Próximo. O agir do Espírito Santo. Aí tem os textos bíblicos que depois vocês podem consultar. Então existe uma equação nesse processo de renovação. Você tem que reconhecer, conhecer e entender, ouvir a mensagem do Evangelho. Eu estou seguindo o raciocínio de Paulo lá em Romanos capítulo 10. Você tem que se inclinar para aquela mensagem, aceitar, desejar, buscar, valorizar, dar atenção. Tem gente que ouve, mas o coração dele está em outro lugar. Falta alinhamento, sensibilidade, percepção. Aí você vem o agir em função da mensagem que você ouviu e valorizou. Cooperar, submeter-se, obedecer a Deus. Tá? E aí vem a consequência dessa equação, que é a expressão da nova criação, é você frutificar para alegrar o coração do Pai. Ok? E Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Ok? Ele é a videira, nós somos os ramos. Aleluia. Outro. E esse processo, na verdade, é uma construção que exige uma ação contínua durante todo o tempo da minha peregrinação na terra. E envolve tanto processo quanto responsabilidade. As duas coisas. Então nós temos uma sinergia entre nós e Deus, através do Espírito Santo, através da palavra, interagindo com a comunidade dos crentes. Por isso que tem um círculo aí simbolizando sinergia. E aí você desenvolve a cultura da excelência. Deus não aceita nada que venha da carne. Vou repetir de novo, porque às vezes pode ser que alguém esteja dormindo aqui. Deus não aceita o que vem da religiosidade. Ele aceita o que vem de um espírito de adoração que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. Ok? E nós temos que cooperar nesse processo. Eu não posso ser resistente. Nenhuma resiliência vai ser desenvolvida na minha vida sendo rebelde. Pelo contrário, a resiliência que vai vir é do inferno. E eu não quero essa. Então existe atividade e proatividade nesse processo. Ok? Eu tenho falado muito sobre essas coisas repetidamente, tá? O proativo é aquele que antecipa, ele planeja, ele organiza a agenda, ele pensa no dia de amanhã. O ativo age hoje, agora, sem procrastinação. E vamos dar um chute na canela aqui, muito bem dado. O próximo slide. Adão, lê em voz alta. O pior cego é aquele que não quer ver, ouvir, nem acreditar. O pior cego é aquele que faz tudo. Aliás, o pior cego não é cego, é burro. Você concorda comigo? A dona Eloá ali chutou o pau da barraca. O pior cego não é simplesmente uma questão de cegueira, é burrice. Burrice fala da minha rebeldia, da minha resistência em não querer a mudança que Deus tem para a minha vida. Deus enxerga melhor do que eu. Então eu quero os olhos de Deus para mim. Amém?
E nada substitui Deus na nossa vida. E aí nós temos a passagem de Efésios capítulo 4, 18. Eles estão obscurecidos, trevas, no entendimento, cegueira, dureza de coração, e separados da vida de Deus, da plenitude que Cristo conquistou para nós na cruz, por causa do quê? Da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Toda pessoa rebelde, ele é muito burro. Vou falar de novo. Acho que o Danilo não escutou direito. Escutou, Danilo? Escutou, ele está atento, ele tá atento. Não é? A pior cegueira na nossa vida é rebeldia. Rebeldia contra Deus, contra os pais, contra a igreja, a liderança que Deus levanta. Você se rebela e você se fecha e você acha que sozinho você vai conseguir. Não vai. Sou muito explícito nessa hora. Ok? A rebeldia é uma coisa extremamente diabólica. Então, por isso que, para confrontar a nossa ignorância, alguém tem que chutar a nossa canela. Tá bom? Porque essa cabecinha aqui, ela gosta. A nossa cabecinha, ela gosta de girar em falso. Igual aquele carro que não tem partida e fica. Ok? Então nós precisamos de alguém para dar um start, para dar um empurrão. Acorda, você que dorme, saia da sonolência espiritual. Amém? É uma atitude minha de quebrantamento diante de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Que você não é burro. Sabia? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Burro é o diabo. Está entendendo? Que continua obstinado na sua rebeldia. Nós não. Nós estamos noutra. Nós estamos na bênção. Outro slide. Vamos falar um pouquinho da metanoia, porque renovação vai envolver isso. Tá ok? Eu não sou bom nesse negócio das artes gráficas, mas eu tento. Mas precisa um desenho tridimensional, onde você tem o círculo da sinergia que está na horizontal, e você tem uma espiral que sai da sinergia e sobe para Deus. Na verdade, era isso que eu queria transmitir, mas o desenho talvez não tenha ficado bom. E a consequência disso é uma vida de adorador. Ok? E a metanoia tem a ver com essa ação intencional de transformação, metamorfose, mudança. Não posso me acomodar, não posso estacionar, não posso viver na conformidade do mundo. E a minha alma, ela está nesse processo, envolvida em todo esse processo. Tá ok? O próximo. Aí você tem que abrir o olho, porque há uma limitação naquilo que vem do mundo. Vocês acham que o Freud, Jung, Lacan e outros têm alguma coisa para dizer para mim? Talvez. Mas eles não atingem a essência do que Deus quer fazer. Lacan, um grande psicanalista, tremendo, de uma inteligência fora do comum, desenvolveu raciocínios complexos. Sabe como é que ele foi o final do curso da sua vida? Ele enlouqueceu. De que adianta? De que adianta? Então aqui a gente tem que tomar cuidado, a psicologia é importante, ela tem lá seu lado bom, mas ela não atinge a raiz do problema, que é a nossa natureza pecaminosa.
porque Freud não acreditava na Bíblia. Então toma cuidado com essas coisas. E na verdade, toda a proposição das ciências humanas é reformar o homem, porque o homem é bom na sua essência. Uma grande mentira. O homem não é bom coisa nenhuma. Ele só se torna bom quando a vida de Cristo entra dentro dele. Amém? Pode bater uma palma para o Senhor? É isso. Ok? E se você for conversar com um técnico das ciências humanas, seja psiquiatra, seja psicólogo, seja sei lá o quê, um formador de liderança e coisa do tipo, ele sempre vai ter um objetivo horizontal. Você estar bem com você mesmo, você se dar bem nos relacionamentos e ser um cara bem-sucedido. Ponto. Ponto. Isso é muito pouco para mim. Mas tem algumas informações que vêm de lá que são interessantes para a formação, não só do discípulo, mas de liderança. Tá bom? A gente também não é burro também, né? Ok? Então, o propósito é limitado. Deus quer muito mais do que isso. O próximo. Pastora Valdiva não vai gostar, mas é isso aí, viu, pastor? Quem trouxe essa coisa do empoderar, que tem o viés do coaching, aqui para o Brasil, foi o tal do Paulo Freire. Tá bom? Já com uma mente progressista, né? Esquerdista, por aí vai. Então, toma cuidado quando você vai falar as coisas, tá bom? E, na verdade, é reformar o homem, porque o homem é bom em sua essência, para que ele seja bem-sucedido no sistema. Não importa qual seja o sistema. Deus quer que a gente saia do mundo para habitar com Ele no céu. Deus tem outra visão. E esse mundo é perecível. Ele está destinado para o juízo. Então, o que tem de bom aqui? O que tem de bom? O pecado contaminou tudo. Deus quer nos tirar do mundo para transformar a nossa vida e nos colocar de volta no mundo para a gente evangelizar. Para a gente ter relevância, para a gente ter influência, mas a partir de uma unção que vem do céu. É diferente o propósito, é diferente o objetivo. Outro slide. Só passando para vocês o que a gente acha. Aí, quando você vai pesquisar o assunto, não é? Então, você tem aí, o primeiro é aconselhamento, depois o coaching, e muitas igrejas estão entrando nessa, ok? Eu tenho um pé atrás com esse tipo de coisa, e a mentoria. Mas veja bem, o objetivo é sempre que você seja bem-sucedido. Então, se a Val quer desenvolver o ministério da dança, ela vai ter com uma pessoa que sabe dançar, uma bailarina, uma gente que tem formação. Aí ela vai pegar algumas técnicas, alguma coisa, mas fica só nisso. Mas e a unção, ela consegue passar? Pois é. Então, cuidado, tá? Eu trouxe aqui só para chamar a atenção de vocês. Mas é bom, é bom. Vamos ver um cara legal aqui, dentro desse universo da psicologia. O Aaron Beck. Na psicologia, você tem diversas propostas terapêuticas, tá? Tem, olha, é igual o time de futebol, viu, Pérez? Cada um tem o seu. E aí você fica no meio daquilo, sabe? E cada um segue uma linha, ou faz uma sinergia entre uma e outra. E quando o cara é muito inteligente, ele já desenvolve uma escola e já cria patente. Porque ele vai ganhar um dinheirinho ali. Lógico, ele não é bobo.
Mas esse cara aqui, ele é um judeu, ele é mais sensato. Não adianta viajar na maionese, ok? A psicanálise é um negócio que você viaja na maionese. Aí você se perde no meio disso. Ele é um pouco mais objetivo, mais pragmático, o bom senso, não é? E aí ele se inspirou aí nesse filósofo do estoicismo, o Epicteto, filósofo ali no primeiro século da era cristã. Olha bem, hein? Na época que a igreja estava sendo levantada, né? Aí ele disse, eu peguei duas frases, ele tem várias frases. Os homens não são perturbados por coisas, mas pela visão que eles têm delas. Visão. Eu enxergo Adão, meus olhos físicos enxergam Adão, mas há uma visão dentro de mim que olha para o Adão e faz uma leitura. É essa visão que pode contaminar os relacionamentos, já que relacionamento é importante na vida e no ministério. Não é o que acontece com você, mas é como você reage. Eu tenho falado isso pra caramba e eu nem conhecia esse cara aí. O Espírito Santo falou assim, eu vou te mostrar um que fala igual você. Falei, tá bom, legal. É a maneira como eu reajo, é a minha estrutura interna, contaminada, desalinhada pela influência do mundo, da carne, do pecado, dos demônios, aí toda a minha visão é embaraçada. Se você é incrédulo, você não vai enxergar os anjos. Aí o profeta falou, Senhor, abre os olhos desse cara aí, para ele enxergar que aqueles que estão conosco são em maior número. Mas precisa ter uma estrutura interna para ver no mundo espiritual. Ok? Isso está ligado com a nossa estrutura de entendimento e agora, daqui a pouco, nós vamos estar falando alguma coisa sobre isso. Outro. Aí ele desenvolveu essa terapia cognitiva comportamental. Sabe o interessante nessa proposta terapêutica? É a autoavaliação. Tudo que chega até você tem que ser avaliado. Não foi aquilo que Deus falou lá no Velho Testamento? A tua vida foi colocada na balança e ela foi achada em falta. Balança de Deus. Você tem que ter essa postura de passar as coisas pela peneira, botar na balança de Deus para ver se procede. Ok? Então essa maneira de perceber a coisa, essa visão, embaraçada ou não, essa sensibilidade desalinhada ou não. Então eu vivo nessa sinergia entre perceber e reagir. E isso leva a uma ação, a uma consequência, a uma determinada situação. Outro, só para caracterizar o raciocínio. Essa sinergia, os pensamentos ativam as emoções produzem o comportamento reforça ou não os pensamentos e você fica girando em círculo, prisão, viés. Eu tenho usado muito a palavra recorrência, porque você fica... Sabe o cachorro correndo atrás do próprio rabo? E fica. Não, a vida não é assim. A vida é superação. Breakthrough, ok? Outro slide, rapidamente, para a gente entrar mais no que nós queremos. Aí o modelo cognitivo. Eu trouxe a caneta para não usar, é chato, né? Então tem que usar, senão ela vai reclamar depois. Você tem uma inter-relação, é um processo cognitivo que, queira ou não queira, você está sempre avaliando, tendo consciência ou não. Isso desenvolve uma reação e isso me leva novamente a interpretar a situação e a agir de uma determinada maneira. Se esse processo está contaminado,
você vai ser um desastre na igreja, na vida secular, na sua vida pessoal e familiar. Oi. Oi. Você não sabe tratar bem a sua mulher e você quer que ela seja uma esposa apaixonada? Fica difícil, não fica? Então nós temos aqui, ele dá um exemplo, só para efeito de raciocínio. Estava andando na rua, o Ney passou por mim e não me cumprimentou. Pronto, eu vou botar o Ney na jogada, porque aí se tiver que falar mal, fala de mim. Tá bom? Aí o pensamento vem, a pessoa. O Ney é um cara esquisito. O Ney não gosta de mim. O Ney não pode me ignorar, afinal de contas ele é pastor. Aí já vem, né, com a carga toda. Será que ele está com raiva de mim? Será que ele é mal-humorado? Levantou com o pé esquerdo? Ó, o raciocínio. Né? E o diabo ativo o tempo todo. Ele não deve ter me visto, deve ser míope, deve ser cego, ou estava olhando para cima, sei lá. Olha quantos pensamentos vêm por causa de uma coisa. E quantas vezes você não cumprimenta alguém aqui na igreja e você acha que isso não acontece? Claro que acontece. Aí as emoções que vêm logo em seguida, porque são mecanismos que vão interagindo. Tristeza, raiva, ansiedade ou uma emoção neutra. Ou seja, não me afetou. Mas eu posso ficar bronqueado. Eu vou reclamar para a pastora Baldiva que o Ney não me cumprimenta, ele é nojento, ele é metido. Ó, levou o negócio mais para frente ainda. Não é? Aí as reações, vai ficar no chororô, aí entra em depressão, vai ter que ir num psicólogo, sei lá o quê. Nunca mais eu falo com esse cara. Ó, fechou a porta. Ai, que burrice. Liga desesperado querendo saber o que aconteceu. Ou liga para a pastora, ou sei lá, ele vai envolver mais coisa no meio. Ou ele simplesmente segue com a vida, porque isso não é importante. Pode ser um evento que aconteceu, que não tem grande importância, mas mesmo que seja, eu não me deixarei ser afetado por isso. Você pode dar um glória a Deus? Você está acordado? Amém. Ok. Vamos em frente. Cabeça dura precisa de chave, né? Como é que chama aquela alavanca que a gente usa para... Eu não sei se é pé de macaco, como é que eles chamam? É pé de cabra, desculpa, é pé de cabra. Às vezes precisa de um pé de cabra para abrir a cachola das pessoas. Parece que tem um cadeado lá, 45, né, de aço, mas trancado. A cabecinha dura, não entra nada e também só sai o que não presta. Ô louco, assim não. Então nós precisamos destravar a nossa mente, que está ali bem no centro da alma, para que a gente possa viver e expressar a vida que vem de Deus. Você pode dar um aleluia, glória a Deus, porque é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Outro. Vamos lá, o nosso tempo está passando. Como que nós fomos criados? Tricotomia. Nós somos um ser 3 em 1. Assim como a Trindade é 3 em 1 também. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, porque senão você não teria personalidade, e eu habito em um corpo físico, nesta dispensação em que eu estou. Então aí nós temos em Gênesis, e formou o Senhor Deus o homem. Quem é que entende de homem? Antropologia, só o Espírito Santo pode me trazer revelação. É Ele que criou, ok? Do pó da terra, é o meu corpo. Você é pó, e você voltará ao pó. Não é isso que a Bíblia diz?
E soprou em suas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida é a vida do Deus, da eternidade do Deus. Tá? Porque você não morre, a verdade é essa. O corpo volta ao pó, mas seu espírito, ele permanece. E o homem foi feito alma vivente. Deus ainda colocou a personalidade, a singularidade, como eu gosto de falar. Porque aqui não tem ninguém igual um ao outro. Somos iguais diante da graça de Deus, mas cada um com a sua própria beleza. Viu, Adão? Você é bonitão para Deus. As pessoas podem não achar, mas você é. Tá bom? Deus nos ama, Senhor. Outro, só um gráfico para ilustrar o que é a natureza, a tricotomia da natureza humana. Não vou nem comentar, quem entende desse assunto, que é a pastora Valdiva, ela tem falado muito sobre isso. Então eu peguei lá alguns gráficos e trouxe para vocês entenderem. No centro da minha vida está o meu espírito. Nos arredores do meu espírito tem a minha alma. E nos arredores de tudo tem o meu corpo. E cada coisa tem a sua própria natureza, característica. Tá bom? Outro slide. A mesma coisa. Depois, quem quiser olhar isso com mais calma, pode pegar o PDF que está disponível na rede e estudar, meditar um pouco sobre esse assunto. Tá bom? Aí, essa questão da consciência, da comunhão e da intuição é que está mais dentro de mim. Ok? E é ali que Deus quer reinar. Mas, como eu já disse, né? A alma, ela é jezabeliana por natureza e ela é intrometida. Tá bom? E Deus quer dar um chega para lá nessa alma, porque senão ela impede o pleno potencial que Deus tem para o meu espírito. Eu não sei o que vocês acham, mas e eu não quero criar nenhum dogma aqui, eu sou da opinião que o meu espírito também cresce. Tá bom? Deus é infinito. O meu espírito sabe muito pouco de Deus, apesar da habitação do Espírito Santo em meu espírito recriado, e o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, mas eu não conheço. Então eu preciso crescer em revelação. Mas só que a minha alma atrapalha. Esse é que é o detalhe do negócio. Tá? E Deus quer resolver essa parada, tá bom? Vamos lá, o próximo slide. Aí nós temos os textos bíblicos que falam da nossa natureza, trina. Espírito, alma e corpo, não é? De separar a alma do espírito e de ser próspero na alma. Então, prosperidade não é uma questão simplesmente de dinheiro, de posse, mas de uma alma abençoada. A gente tem que olhar para a palavra, senão a gente fica meio perdido aí no mundo. E aqui em 1 Tessalonicenses 5, 21, 24, tem uma citação lateral aí de 1 Tessalonicenses 3, 13. Conformados em santidade para a vinda do Senhor. É isso que Paulo disse. Conformados em santidade, a estrutura do meu ser completa para a vinda do Senhor. Deus vai purificar o nosso corpo, os membros, né? Deus vai limpar a nossa alma e Deus vai trazer crescimento ao nosso espírito. Então Deus tem uma visão holística da nossa natureza. Ok? O próximo. Aí nós temos o papel do Espírito Santo como quem vivifica, quem renova, quem traz a nova criação. E envolve tanto o corpo, quanto a alma e quanto o espírito. Só que o meu corpo aguarda o corpo glorificado. Ok? A minha alma também,
ela será totalmente limpa com o meu corpo glorificado, através do arrebatamento ou da primeira ressurreição. Mas o meu espírito já está na nova aliança. Amém? Porque eu já não sou mais de mim mesmo, tá bom? Eu agora estou no reino. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou o Senhor Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês. Amém? Não só nesta vida, mas também no futuro, quando nós aguardamos um corpo glorificado. E é através do Espírito Santo. Quando você está doente e a gente ora e você é curado, o que você acha que está acontecendo? Deus está restaurando o seu corpo. Só que vai chegar um dia que nunca mais você vai ficar doente. É simples assim. Aleluia! No céu não tem essas coisas de farmácia, de receita, viu, Pedro? Eu sinto muito, mas lá não tem esse negócio. Você está entendendo? Lá já estamos na plenitude. E não tem ninguém gordinho, não tem nenhum baixinho, não tem ninguém feio no céu. Todo mundo lá é lindo como Jesus é lindo. Amém? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. Essa aí, Jesus chutou a canela logo de cara. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Não se iluda com a carne, ela é traiçoeira. O qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, religiosidade, mas do Espírito, que é vida, que é a nova criação, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você sabe o que significa isso? O ministério da igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. É o Espírito da nova aliança. Aleluia. Próximo. Aí volta a questão da metanoia, ok? Dessa transformação, dessa renovação. O texto conhecido já, ali de Romanos, e o significado de transformação, metamorfô, né? Uma mudança depois de estar com. Quando eu me encontrei com Cristo, Ele entrou para mudar. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele entrou na tua vida para mudar a tua vida. Agora você é o diamante que está nas mãos do Senhor. Custou a redenção que foi paga na cruz. Nós não somos pouca coisa não. Ok? Mais um para frente. Também ilustrando essa questão da renovação, as áreas do nosso ser, mas o importante, trabalhando a renovação da minha estrutura emocional, a questão da construção da inteligência emocional, que tem a ver com a minha alma, mexe muito aqui nas emoções, porque depois vai mexer também na vontade e no raciocínio. Ou seja, vai mexer lá dentro de mim. Eu fui entender esse negócio de inteligência emocional quando, no curso de graduação, a dificuldade que eu tinha para aprender hidráulica. Envolvia muitos cálculos, equações enormes, e eu tinha uma dificuldade. Levei pau, foi a matéria que eu levei pau. Peguei uma dependência na escola. Não entrava, aquilo não entrava na minha cachola, eu não sei, parece que eu viajava e nada acontecia. Bloqueios emocionais tornam você burro. Essa que é a verdade. Aí quando você se alinha com Deus, Ele te dá inteligência. Aí eu fui para fazer a dependência, eu passei com 9. Entende? Mas se o bloqueio emocional te castra, você não sai do lugar.
E a cada dia Deus tem me mostrado a dificuldade que é bloqueios emocionais. Eu fui fazer uma ressonância, o cara pediu uma ressonância do coração aqui, sei lá. E tinha que entrar naquela máquina lá. E eu sou meio invocado com aquele negócio. Ok? Da primeira vez eu não consegui fazer o exame. Viu, Lander? Eu pulei da cama, a enfermeira, uma japonesa, ficou assustada, achou que eu estava surtando. Ela falou, nossa, esse cara está tão esquisito. Não fiz o exame. Mas aí eu falei, eu tenho que voltar lá e fazer o exame. Aí eu comecei a orar e colocar isso diante de Deus. Quando eu voltei para fazer o exame, eu fiquei olhando a máquina, fazer toda aquela circunferência, viu, Pérez? E ela é devagar, leva acho que mais de 20 minutos nesse movimento. Eu sei ali com aquele negócio na sua cara. E eu ali olhando, tranquilo, contando 1, 2, 3, sabe? Mas são bloqueios emocionais que vão atrapalhar o seu desempenho, a sua performance, tá bom? E isso tem a ver com a igreja. Porque se você é um cara bloqueado emocionalmente e você não está tratando disso, como que você quer ser um pastor, quer ser um evangelista? Como você quer discipular pessoas? Como você quer fluir na unção? Vocês acham que o Espírito Santo vai fazer tudo por conta própria? Não interessa a alma. Não, ele vai trabalhar isso, tem que trabalhar isso, senão você não consegue desenvolver o ministério. Pastor problemático é só confusão, né, pastor? Sabe aquele cara, rejeição, mal criado, sabe, tem tendência para depressão. Como é que você quer cuidar de ovelha, cara? Você que está precisando ser cuidado. Ok? Então isso é importante para nós. Se você é um líder de grupo, se você quer que Deus te use aqui, você precisa ser livre. O outro te chuta a canela, você abraça e beija. Ué, você é masoquista? Não, eu não sou masoquista, eu sou livre. É diferente, ok? Então, faz parte da vida. Então, esse consciente emocional é muito importante, é mais importante do que o QI. O que adianta ser inteligente para ser um cara bronco na vida? E quantos cientistas com alta capacidade de raciocínio não conseguem ficar casados? O Einstein, por exemplo, ele rejeitava a mulher dele. Marx, mesma coisa. Gente inteligente, mas que despreza quem está do lado, porque ele mesmo é problema. Outro slide, só para caracterizar a questão do consciente emocional. Próximo slide, Stephanie. Então aqui são sinais de que essa construção da inteligência emocional está funcionando na tua vida. Ele sabe gerir seus próprios sentimentos, gestão de sentimentos. Você já ouviu falar nisso? Gestão de sentimentos e afetos, tá? Sabe interpretar as coisas dos outros, empatia, né? Ele pode dizer sim ou não, ele tem capacidade para falar não, como ele tem capacidade para falar sim. Mais ou menos é do diabo, tá? Ele não guarda rancores, é perdoador. Ele sabe bloquear essas toxinas que vêm de relacionamentos, de circunstâncias. Isso é blindagem, mas a blindagem no sentido positivo. Conhece o seu lado mais frágil, então eu tenho que trabalhar. Ok? Você tem que identificar essas coisas na tua vida para trabalhar, fazer essa gestão aqui. Ele não se ofende. Às vezes você vai conversar com o irmão está de mau humor porque está acontecendo alguma coisa, está estressado, ele te dá uma resposta atravessada, pronto, vai ter que tomar a tarja preta.
Sai fora. Imagina no casamento, então, todo dia fica um tretando com o outro. Não tinha nenhum casamento mais, tinha acabado tudo. Perdoa a si mesmo, é outra coisa também que é problemático. Se Deus me perdoa, quem sou eu para ficar alimentando lembranças negativas? Oh, por acaso eu sou maior do que Deus? Generoso, tem paciência, é gentil, tem domínio próprio, não se estressa, ok? Não busca a perfeição como se fosse uma guerra. Não, a perfeição vem pela graça, é só descansar em Deus, porque senão você não vai conseguir, essa que é a verdade. Outro, também nós precisamos trabalhar essa questão de emoções, sentimentos, valores e afetos, são coisas um pouco diferentes, tá bom? Se você não sabe identificar isso, você não sabe fazer gestão sobre a sua própria vida. Porque isso é uma coisa inteligente, tá bom? Porque nós temos que trabalhar a construção da nossa inteligência emocional, porque eu preciso aprender a identificar o que é cada uma dessas coisas e a importância que elas têm na minha vida e no meu ministério. Senão vai ter confusão. Tá bom? São coisas diferentes. E Jesus teve todas elas. Vou citar para vocês aqui. Emoções são coisas normais da vida. Só morto não tem emoção. Você entendeu o que eu falei? Tá bom. Afetos. Filipenses 2:1. Os afetos de Cristo, que a gente tenha igual a Ele. Jesus, Ele tinha afetos, Ele gostava do Lázaro. Era um afeto que Ele tinha por aquele homem, aquela família. Ok? Então, afetos tem a ver com apego. Aquele apego do coração. Aquela ligação mais íntima que você tem. Mas isso não quer dizer que ele discriminou os outros. Não é disso que eu estou falando. Tá? Nós temos que identificar isso. Sentimentos. Filipenses também fala, 2:5, sentimento de Cristo. Ele também tinha sentimentos na sua humanidade. Não é? Que é a questão do amor. A questão de cuidar, de pastorear. Esse é o verdadeiro sentimento que deve governar a nossa vida. E quando fala de emoções, está lá em 2 Coríntios capítulo 10:5, é a nossa estrutura de entendimento, é toda a minha estrutura tricotocômica, que precisa ser liberta, curada, restaurada, para que a minha estrutura de ser esteja em obediência a Cristo, cativo. E aí envolve emoção, envolve inteligência, afetos e valores. Agora, valor tem com aquilo que a pastora às vezes fala muito aqui para nós, que é a visão. A visão, os termos da nova aliança. Agora é a minha vida integrada, compromissada com a nova aliança. Os valores essenciais do reino de Deus. Na minha vida. E tudo isso está dentro de mim e eu tenho que saber fazer a gestão inteligente disso para a glória de Deus. Tá bom? Próximo. Só trazendo esse assunto para vocês, da inteligência emocional e toda a roda, né, que envolve as questões da gestão da nossa vida para sermos bem-sucedidos. Que você seja bem-sucedido como a sua alma é próspera. Porque de que adianta ganhar o mundo e a tua alma ser uma porcaria? Tá bom? Próximo.
Eu não sou médico, eu fui querer pesquisar esse assunto, eu falei, não vou entrar porque é muito complicado. Mas vamos lá. Você tem o sistema, o pastor Pérez já falou sobre isso. Eu até pensei, viu, Pérez, pegar o mapa mental do sistema límbico, mas muito confuso. Até eu tive dificuldade e não achei nenhum gráfico bacana para trazer aqui para vocês. Então, para trazer confusão não precisa, tá? Mas vamos falar o que interessa. O sistema nervoso simpático, ele trabalha aqui com situação de estresse, de fuga, de ação, de luta, de perigo, ok? Então, o coração dispara, a pupila é dilatada, o intestino para, né? Libera doses cavalares de adrenalina e noradrenalina no seu sangue. Agitação, está preparado para a ação. Aí, as emoções que vêm em consequência: ansiedade, antipatia, egoísmo, frieza, hostilidade, ira, mau humor, medo, preocupação e raiva. Porque o nosso cérebro está envolvido em todo esse processo sinérgico. Eu tenho que ter consciência disso. Então, o sistema nervoso simpático está envolvido com esse tipo de coisa, mas o sistema nervoso parasimpático, ele está descanso e digestão. Não tem como ter uma boa digestão se você está estressado. Não funciona. O corpo não está preparado para mastigar com calma, engolir, dando glória a Deus, aleluia, sem pressa. Ninguém come correndo, para quê? Onde você perdeu o trem? Abaixa a nossa pressão sanguínea, diminui o ritmo da respiração, nos acalma e estimula a criatividade. Você acha que estressado você vai ter uma ideia brilhante? O máximo que você vai fazer é chutar o cachorro, não é? Melhora o nosso sono, você vai dormir estressado. E acessa o nosso eu real. Aí agora que vem o valor do negócio, o real self. Então, o pastor Pérez está certo. É a poltrona que ele tem lá, que ele senta e relaxa, para meditar diante de Deus. É ali que Deus vai falar com ele. E olha as emoções: amizade, amor, bondade, carinho, empatia, esperança, felicidade, prazer, saudade e ideias inesperadas. Eu já estou pesquisando, viu, Pérez, uma poltrona para mim. Porque com a coluna aqui não dá para sentar em qualquer lugar não, que é ruim. Vamos ver mais um quadro para vocês verem como é que Deus nos criou. Aqui você tem o sistema simpático, aonde ele está mexendo, e o sistema parasimpático. Isso faz parte da nossa anatomia, tá? E não se esqueça que o simpático tem a ver com ação e o parasimpático com calmaria. Não adianta meditar diante de Deus estressado. Por isso que Jesus falou: entra lá no secreto do seu quarto, se acalme e nós vamos conversar. Deus não conversa com gente estressada. Por quê? Para quê? Ele não precisa disso. Então você vê aqui que o sistema parasimpático, ele está envolvido com a pupila, ele estimula a salivação, isso é importante para a digestão, reduz os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, mexe na sua respiração, estimula o estômago e o pâncreas para que você tenha uma boa digestão. A vesícula, olha aí, eu nem tenho vesícula, a Tereza tem orado: Senhor, dá uma vesícula nova para ele. E Deus é poderoso. E contrai a bexiga e promove até a ereção. Olha os homens aí, estressados aí, querendo, né? Não vai dar. Ok? Só para vocês terem uma ideia de como Deus nos criou. Vamos rapidinho que o nosso tempo está quase estourando. Uma definição de inteligência emocional. Tem várias, tá? Eu peguei esse cara... não. Desculpa, eu estou olhando outra coisa aqui. Enfatizando novamente a questão das emoções. Eu já estava olhando outro negócio ali. As emoções negativas e as emoções positivas. Eu tenho que estabelecer
uma gestão sobre isso. Isso é intencional, é com inteligência, tá? Raiva, aborrecimento, agitação, ansiedade, apreensão, arrependimento aqui o sentido seria remorso, tá bom? Senão a gente mistura. Desapontamento, desgosto, distração, dúvida, embaraço, enfadonho. Sabe aqueles caras que vêm no culto e ficam abrindo a boca? A gente vê até as amidas lá dentro, né? Irritação, negligência, ódio e surpresa negativa. Nós temos que estabelecer gestão sobre isso, tá? Senão você vai achar que isso faz parte da vida, não faz não. Outro, só para sair dessa... Também a questão das emoções, sentimentos e afetos. Você identificar essas coisas e estabelecer uma gestão sobre essas coisas, tá? O meu afeto tem que estar em Cristo, porque Cristo não discrimina ninguém, tá bom? Mas eu posso me dar muito bem com a pastora Valdiva, porque nós temos uma relação de afeto, talvez que eu não tenha com os outros. Mas isso não quer dizer que ela é melhor do que os outros, ou que eu estou discriminando os outros. A gente precisa ver o sentido positivo das coisas. Jesus amava Lázaro, como ele não amou talvez outra pessoa. Tá bom? A gente tem que entender isso. Sentimento, porque o sentimento envolve uma certa avaliação das coisas que acontecem. E eu tenho que estabelecer uma gestão muito boa aqui para não ter sentimento esquisito dentro de mim, porque ele vai se manifestar. Por isso que eu trouxe o modelo do Beck lá. E a emoção, ela sempre vai estar acontecendo por causa da anatomia, da maneira como Deus me fez, mas eu também tenho que estabelecer gestão sobre isso, tá bom? Vamos para frente, vamos lá, porque nós estamos indo para o fim. Inteligência emocional, uma definição aí desse cara aí, do Goleman. Capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e o de outros, não é só o seu. Eu tenho que interpretar os sentimentos do Rony, olhando para ele, fazendo leitura. Não é só, e eu tenho que ler as minhas também, tá? É essa gestão que eu tenho que ter. E a gente tem uma vida de motivação, de relevância, de influência, de abençoar pessoas e administrar relacionamentos saudáveis, sempre com esse propósito. E ele divide em 5 habilidades. Autoconhecimento emocional, as minhas próprias, ok? É uma categoria intrapessoal de autoconhecimento. O controle emocional, lidar com os próprios sentimentos, é adequação, escolhas. Não, esse sentimento que eu tenho em relação ao pastor Pérez, ele não procede. Eu bloqueio, assim como eu bloqueio pensamento. Não está debaixo da autoridade de Cristo, não funciona. Amém? Ele também tem a mesma característica do 1 aqui, tá? Automotivação, mesma coisa, é pessoal, e eu tenho que buscar as emoções que me levam para atingir o alvo. Caso contrário, você não vai chegar a lugar nenhum. Todas elas têm a mesma característica aqui de ser intrapessoais e de autoconhecimento. Aí vem um outro grupo que envolve relacionamentos. Mas a primeira vem antes. Eu tenho que ser livre para promover a liberdade do outro. Ok? Reconhecimento de emoções em outras pessoas, fazer leitura. Identificar se o Adão está passando por uma determinada circunstância, eu tenho que fazer leitura para mim poder ajudar o Adão, não é para criticar, é para ajudar. Ok? Porque aqui envolve a questão de empatia, de abençoar pessoas, de promover pessoas. Tá bom? É o nível 2 aqui, interpessoal e gestão relacional. Habilidade em relacionamentos interpessoais. Aqui
é como a pastora vai lidar com o seu grupo de líderes. Porque ela tem um ministério, ela não trabalha sozinha e ela tem que trabalhar com um grupo mais perto. Assim como ela tem que trabalhar com as ovelhas. São níveis diferentes, com objetivos diferentes. Vamos ver a nossa vida, o próximo. Nós estamos indo para o fim, mais um pouquinho a gente encerra. O equilibrista. Na verdade, o equilibrista é um homem maduro, um homem espiritual. Ele tem uma boa construção da inteligência emocional, isso é processo, é aprendizado. Ele sabe que não consegue fazer nada na vida se ele não ponderar os relacionamentos. E ele tem que caminhar para isso aqui, maturidade, equilíbrio, para que ele seja útil e incendiado na igreja. Aleluia! É isso. Então ele lá, ser um mestre de si mesmo, e não ficar ensinando para os outros, mas ensina para você mesmo, é gestão. É ser um mestre de seus pensamentos, emoções, corpo e alma, intelecto e coração, e uma grande utilidade para Deus, para que Deus seja louvado, engrandecido através da minha vida. Eu digo para vocês que no ministério, ninguém chega aqui sem passar por aqui, não é mesmo, pastor? Tem gente que quer ser cheio do Espírito, ele quer ser um fogo puro, mas não perdoa, é ranzinza, é ranheta. Como é que você quer ser cheio do Espírito assim? É fogo estranho? Não! A verdadeira construção da santificação segue essa vertente. Livre para promover a liberdade. Como é que presidiário vai falar de liberdade? Não dá, né? Vamos entender a maneira como Deus trabalha. Próximo. E sabe por que muitas pessoas não são batizadas no Espírito e nem desenvolvem o chamado de Deus na vida delas? Porque eles estão aprisionados. Parece que o negócio não anda, não cresce, não vira. Deus tem trabalhado tanto comigo nessa área e Ele vai exatamente no ponto que pega. Uma pessoa que se ofende facilmente, não vai dar certo. Para mexer com ovelha não vai dar certo. Vai dar uma confusão. Então essa sensibilidade à ofensa tem que cair por terra na minha vida. Eu continuo sorrindo do mesmo jeito. O cara chuta a canela, enfia a faca nas minhas costas e eu, glória a Deus, aleluia. Senhor, mexe na vida dele. Mas se eu não tiver esse tipo de liberdade, eu vou reagir. E eu vou querer tirar satisfação. E você acha que você vai edificar uma igreja assim? Não dá, né? E também passar pano não resolve nada, viu? Porque se passar pano resolvesse, o mundo já estava limpo. Tá bom? Quem sobe aqui tem que ter coragem, porque senão é melhor descer. Desce e vai sentar na cadeira. Quem honra a verdade que é ministrada daqui é Deus, não é a plateia. Se eu começar a colocar o buscador, seekers, né? Lando, eu sei que sabe inglês, acho que a palavra é seekers. Se você começa a colocar os seguidores, os buscadores em primeiro lugar, Deus já ficou para trás. O nosso compromisso é com Deus. E Deus não é Deus de confusão e Ele vai trabalhar a vida das pessoas. Ok? Vamos ler esse versículo aí, em Romanos. Porque todo mundo fala de Romanos 12, né? Vamos pegar o 13 também, que tem ligação com o assunto. Porque, na verdade, o nosso cristianismo é um revestir-se da nova criação, a nova natureza que recebemos de Deus.
E isso tem um valor holístico na nossa vida, pegando as 3 áreas da nossa vida. E assim nós vamos frutificar para Cristo. E quanto mais você frutifica, mais Ele poda e mais frutos aparecem. O amor não faz mal ao próximo. Vira aí para o seu amigo aí que está do seu lado, fala assim: o amor não é tóxico. Ok? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. A lei espiritual é movida pelo amor. Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso. E isto digo conhecendo o tempo. Paulo é escatologista por natureza. Ok? Que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O relógio corre para frente, não para trás. A noite é passada e o dia é chegado. Ou seja, o tempo está correndo, está correndo. O tempo da minha urgência está correndo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Rejeitemos, é uma atitude de quem é liberto, de quem é livre. As obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções e nem em contendas e inveja, com uma alma doente. Tá? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Ele, vamos levantar e vamos dar um glória a Deus. Glória a Deus, Jesus é a minha veste. Aleluia! Não é aquela veste lá do jardim do Éden, não. É do próprio Filho de Deus. Ele é a minha veste. Eu estou em Cristo. O próximo. Aí nós temos novamente a ênfase de Romanos 12, 1, 2. Transformai-vos pela renovação do vosso ser, do vosso entendimento, da vossa mente, do seu ser triuno, para que você possa conhecer a maravilha, a bondade do teu Deus. Você pode dar um, ô Pai, estamos nessa, essa igreja tem essa visão, aleluia, glória a Deus, estourei 2 minutos, ninguém é perfeito, né? Vamos adorar a Deus, e o meu agradecimento aí e a minha bênção sobre a tua vida, estenda a sua mão. Que o amor do Pai, esse Pai tremendo, hoje é dia dos pais, hoje é o dia do nosso Deus, Ele é Pai. Que o amor do Pai te fortaleça a cada dia. Que a graça do Senhor que nos comprou encha o teu coração de alegria e de esperança. Que o Espírito Santo que habita em nós seja o teu amigo todas as horas. Amém.